Vamos lá, pessoal, live em português com a Bianca Basílio, super campeã, campeão do ADCC, World Pro e tantos títulos aí. A gente vai trocar uma ideia com ela, falar um pouco do mindset de competição dela, as experiências. Então vai ser muito legal. Pessoal que de repente ainda não teve chance de dar uma olhada no meu canal no YouTube, bota lá Gustavo Dantas que você vai achar todos os vídeos, entrevistas e também no Spotify dá uma olhada lá. Mente Blindada 24/7, todas as entrevistas já estão disponíveis e já já vou começar, saiu hoje no YouTube da Gracie Mag, eu estou organizando o primeiro congresso virtual de Jiu-Jitsu de competição, vai ser a preparação total do atleta, a gente vai ter 21 palestrantes com gratuito e online, então notícia boa já saindo aí. Olá, Olá, tudo bem, Gustavo? tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, deixa eu só arrumar esse tripé que eu acho que ele tá um pouco torto. Tá Tranquilo. tudo ótimo aqui, graças a Deus. Na E, correria das aulas com os alunos, uhum. mas E tudo certo, como graças é a que tá Deus. como é que tá na sua área aí? O negócio tá complicado, tá apertado aí? Eu digo com Pô, relação ao vírus, né? Tá tendo na sua área, tá tendo muito caso? Como é que tá? então, agora tá um pouco controlado, a gente vem conversando um pouco com os profissionais da área, né? Nós temos bastante alunos que trabalham na área, eles falam que tá até bastante controlado assim, mas os casos vêm aumentando e agora é esperar e tentar ficar em casa mesmo, cada um cuidar mais, né? É, respeitar o que tem que ser feito para a gente sair logo dessa. É isso mesmo. E então vamos fazer o seguinte, dá só um resuminho pra gente aí do seu início nas artes marciais e aí depois a gente fala aí das suas experiências de competição. Vamos lá. Bom, eu primeiramente, Gustavo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Galera, valeu por estar assistindo aí também, da hora. E eu iniciei no jiu-jitsu aos 12 anos. Antes do jiu-jitsu eu já praticava alguns outros esportes, né? E o jiu-jitsu foi o que eu mais me identifiquei. Acredito que foi onde eu consegui ser quem eu era mesmo como pessoa, né? Mas um pouco de cada esporte dentro do jiu-jitsu, sabe? Então, eu comecei a fazer através de alguns amigos que me convidaram a estar treinando. Eu iniciei num projeto social e desde lá, assim, eu venho me dedicando muito. Eu sempre, desde pequena, meu pai sempre me ensinou a me dedicar bastante, a dar o meu melhor em todas as coisas que eu fosse fazer. Então, depois que eu conheci o jiu-jitsu, eu fui largando os outros esportes e fui me dedicando mais ainda. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né? Então, o jiu-jitsu eu descobri que o jiu-jitsu tinha muitas competições, né? Nas outras artes marciais eu não conseguia, não só na artes marciais, né? Porque eu fiz boxe, fiz muay thai, e aí eu fiz capoeira também, aí teve ginástica olímpica, enfim, atletismo. E as competições sempre eram demoradas, né? Assim, você tinha que se preparar por um longo tempo para depois você ir competir. E o jiu-jitsu, você, querendo ou não, tem a opção de competir todo final de semana. Na época que eu iniciei, não era tanto que nem hoje, né? Porque Que hoje ano, nós que ano temos. que ano você começou? Eu comecei em 2008. Hum. Eu iniciei o jiu-jitsu em 2008. Era para ter começado em 2017, mas na época meus amigos me chamaram para treinar, né? Foi pela segunda vez que eu fui, porque na primeira vez eu falava que eu vou ir nesse lugar, não, eu vou fazer esse esporte que vai ficar se agarrando um com o outro e tal. Mas porque eu ouvia as outras pessoas falarem, eu nem conhecia o jiu-jitsu direito, né?
Então, foi aí que eu fui da segunda vez que eles me chamaram e aí eu falei que, pô, foi passando, acho que eu saí, eu fazia Muay Thai, né? Eu tinha começado Muay Thai aos 11 anos e aí eu competi a primeira vez aos 13 anos, eu fiz uma luta. E assim, é legal e tal, mas depois que eu fui me aprofundando mais no jiu-jitsu, eu acabei largando esses outros esportes para me dedicar mais ao jiu-jitsu mesmo. E que momento que você sentiu assim, pô, acho que eu vou seguir com esse negócio aí mesmo, né? Que começou a ficar mais sério, o negócio de competição assim na sua cabeça. Então, a minha decisão assim não foi algo que eu parei e pensei, né? Hoje em dia eu consigo entender as coisas que vai acontecendo, né, na nossa vida. E aí, só que eu sinto que o momento onde eu decidi que eu queria isso para minha vida foi quando eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez que eu fui lutar um mundial. Eu tinha 16 anos quando eu fui lutar o campeonato mundial. E lá, eu tinha, antes de ir, né, eu tinha me preparado muito. Na verdade, foi uma guerra, né? Foi uma experiência, assim. Você lutou de juvenil ou deu pra lutar de adulto? Eu lutei de juvenil, eu Uhum. iniciei de juvenil, eu lutei 2 anos seguidos de juvenil, faixa azul. Lutei o primeiro juvenil 1, depois juvenil 2, aí eu passei a lutar de adulto na faixa roxa. E só que quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu fiz toda a correria, os meus professores falando, Bia, você pode, vamos lá, você tem potencial de ser campeã mundial, você é dedicada, você, meu, tem tudo para ser uma campeã e tal. Foi quando a gente começou a fazer várias ações para levantar dinheiro, recurso para estar indo lá. E então todo esse processo me fez me apaixonar ainda mais, né? E quando eu fui campeã mundial, eu consegui o título mundial, eu voltei para casa muito mais animada, com muito mais vontade de treinar, de me dedicar para lutar o próximo ano de novo. Então, assim que eu voltei, eu já queria estar treinando de novo. Meu, vamos continuar porque ano que vem eu quero estar lá de novo, né? Então, isso foi dali que eu falei, meu, é isso que eu quero, porque eu quero ser campeã, eu quero treinar pra caramba, quero me dedicar e quero sim ser campeã em todas as faixas, quero ser, pô, a melhor do esporte, enfim. E aí eu fui seguindo todos esses passos, sempre treinei muito, então eu acredito que foi naquele momento, assim que eu voltei do Mundial de Juvenil, eu falei, é isso. É isso que eu quero pra mim, eu vou me dedicar pra isso a partir de agora, só isso mesmo. E quanto tempo você tem de preto agora? Esse ano eu faço em dezembro 4 anos de Tá. preta. E Quatro então anos. vamos falar um pouco aí da sua jornada nas faixas coloridas, né? E Sim. vamos falar dos aprendizados que você teve, que lógico que o aprendizado nunca termina, mas a parte de faixa azul, roxo, marrom é interessante porque você está se acostumando a competir, né? Então, quando você olha para trás, a gente fala de alguns desses aprendizados aí. O que você acha que você, de repente, alguns erros que você cometeu, que você não sabia a respeito, até na parte de competição, na parte psicológica, às vezes deixar assim a parte psicológica dar uma afetada, ou de repente algum erro de treinamento, coisas que de repente você não sabia, hoje em dia você conseguiu consertar durante a jornada das faixas coloridas. Uhum. Olha, uma coisa assim, não que eu vejo que, claro que é um erro, mas tipo, eu não me arrependo de ter feito, por exemplo, eu sempre treinei muito o jiu-jitsu propriamente dita, né? Literalmente só o jiu-jitsu. Eu não tinha uma atenção especial na parte física, né? Nessa Hum, época eu só pensava em treinar jiu-jitsu mesmo. Porque eu não gostava de fazer musculação, eu não gostava de puxar ferro, enfim. Eu gostava de treinar jiu-jitsu, era o que eu gostava de fazer.
Então, eu sempre dava o meu 100% ali, o meu gás todo ali no jiu-jitsu. Então, eu tive muitas lesões, né? Assim, eu tive bursite no ombro, eu tive inflamação nos meus 2 joelhos. Graças a Deus, eu nunca precisei operar nada, nunca foi caso de cirurgia. Mas, mesmo não sendo caso de cirurgia, parecia que eu era uma pessoa com 2 joelhos com cirurgia, entendeu? Porque eu não conseguia ficar numa posição de joelho, sentada no calcanhar, eu não conseguia ficar sentada por muito tempo com a perna flexionada, eu não conseguia deixar a minha perna estendida por muito tempo também. Ou seja, em qualquer posição que eu ficasse, eu sentia muita dor nos meus joelhos. Porque eu não fortalecia, né, meus joelhos, meu corpo inteiro. Eu só treinava muito. E treinava todo tempo, assim, ficar o dia inteiro no tatame mesmo, fazer 5, 6 treinos por dia. Então, isso, assim, não me arrependo de ter feito isso pelo jiu-jitsu, né? Mas de uma certa forma, hoje eu enxergo, né, conforme você vai evoluindo, o quanto é importante a sua preparação física, né? O seu condicionamento físico, você deixar o seu corpo mais forte, isso faz total diferença. E eu acho que quando eu comecei a fazer faculdade de educação física também, eu comecei também a abrir mais a cabeça para esse lado, né? Porque aí eu comecei a entender o quão importante era toda a parte fisiológica do nosso corpo. Então, foi aí que eu comecei a me interessar mais e falar, não, meu, por mais que eu não goste tanto, né? Por mais que eu não queira, para você ser campeão, você não deve fazer só aquilo que você quer, né? Você deve fazer você precisa fazer o que deve ser feito e não o que você quer fazer. Exato. Então, assim, quando eu comecei Aí eu comecei a puxar ferro, comecei a melhorar, e aí eu percebi que o meu corpo já não tinha mais tantas dores assim, né? A gente tem dores normalmente, e isso nunca a gente vai deixar de acontecer, de sentir essas dores. Mas eu consegui sentir o meu corpo muito mais forte e isso me deu um treino muito melhor, competição muito melhor. Eu lembro que, se eu não me engano, na faixa roxa, eu acho que foi. Acho que, se eu não me engano, na faixa roxa, que eu acho que na faixa roxa é o pico, assim, né, das faixas coloridas, porque é uma transição muito forte de um iniciante para um nível mais avançado. Então, a faixa roxa esse meio termo ali. E eu lembro que eu tive que parar uma luta acho que no absoluto, se eu não me engano, eu tive que parar uma luta no meio da luta porque eu não tava aguentando de dor. Caramba. Mas no meu joelho, eu não tava aguentando, assim, eu tava lutando e chorando e assim, só que eu não queria parar, eu queria continuar e aí o árbitro, eu tenho isso muito gravado na minha cabeça. O árbitro olhava para mim assim e olhava para fora pro meu professor, tipo, e aí, você vai deixar ela continuar? E eu, tipo, chorando e continuando, porque eu não queria parar, né? Mas, tipo, isso muito pela falta desse físico e tal. Então, você vai evoluindo, você vai abrindo a cabeça para outras coisas e vai vendo o quanto é importante não só o jiu-jitsu tecnicamente, mas cuidar do seu corpo como um todo, né? Com certeza. E, cara, o bom é que você descobriu isso cedo, vamos dizer assim, porque tem gente que vai descobrir lá no meio da carreira de master que isso tem que ser feito, né? E antigamente era assim, então hoje em dia tem mais informação, então que bom que você conseguiu ter essa descoberta, né, mais cedo. Né? Sim, sim, isso realmente é muito importante. Quando eu entendi isso, eu passei a ter uma qualidade muito melhor nos meus treinamentos. Muito melhor. Porque aí eu entendi que, pô, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso deixar meu corpo mais forte para eu aguentar fazer o que realmente eu gosto de fazer, que é treinar o jiu-jitsu. Não adianta eu só treinar o jiu-jitsu e
deixar o meu corpo de lado, Uhum. né? Qual foi o momento nas faixas coloridas que eu... Não é uma coisa com certeza, mas aconteceu comigo. Muita gente com isso. Tem, às vezes, um campeonato, um momento que você sente a tua confiança dando aquela virada, dando aquela subida. Você lembra quando foi um momento assim que você se sentiu, caramba, pô, a confiança ali chegou num nível legal? Olha, eu acho que na minha transição de roxa para marrom, já é uma fase onde você se sente mais confiante, né? Você se sente assim, você não chegou no nível, porque no jiu-jitsu é sempre assim, não tem como você parar de aprender. O jiu-jitsu você tá sempre evoluindo, né? O jiu-jitsu cada hora muda uma posição, você aprende coisas novas, né? Então eu acho que no fim na minha faixa roxa para marrom, é a fase onde você se sente mais confiante, porque você já tem uma boa experiência de anos treinando, né? Treinando, competindo. Então, eu acredito que essa é uma fase muito confiante do atleta. Isso se do atleta propriamente dito, né? Não sei do praticante de jiu-jitsu. Né? Provavelmente possa ser também. Mas Tem algum evento assim, específico que você sentiu a diferença? Ou depois que às vezes tem alguém da categoria que sempre está ganhando, você chega lá e ganha dessa pessoa, é aquele carimbo de confiança de, pô, legal, cheguei na categoria, ganhei a pessoa que ganhava essa categoria, né? Dá aquela confiança extra. Na minha faixa roxa, eu lutei com muitas meninas e ganhei de muitas meninas que quando você, exatamente dessa forma que você fala, caramba, meu, essa pessoa é muito boa. E caramba, nossa, mas tipo assim, eu sou boa também. E vamos ver, vamos ir pra cima. Eu acho que no Mundial, no Mundial de 2014, se eu não me engano, eu acho que foi 2014. Foi uma. Nossa, meu Deus, tá passando um carro aqui. Então tive um campeonato muito assim, foi bom e ruim, né, ao mesmo tempo, porque eu vinha de uma derrota do Pan-Americano, né? Eu não ganhei a minha categoria, perdi, pô, por uma vantagem no finalzinho, foi guerra a luta. E aí eu fui lutar o Mundial e eu tava com uma certa pressão de um patrocinador, né? Porque ele, pô, sempre foi um patrocinador muito bom pra mim. E ele falou assim, pô, Bia, eu te patrocino pra você ser campeã. Você só faz isso da sua vida, então você não pode perder. Ele é lutador? Esse patrocinador é lutador ou não? Não é lutador. Se Mas fosse, ele ia falar diferente, né? sim. Mas eu acredito que eu levo para mim como uma forma de incentivo, sabe? Por mais que teve uma Lógico. pressão, foi uma forma de incentivo, né? Porque realmente o cara pagou minha faculdade, pô, o cara me ajuda, me patrocina até hoje, pagando meus campeonatos. Então, e mesmo quando ele começou a me patrocinar, ele nem me conhecia direito. Então, assim, pô, o cara falou, eu falei, mano, tá certo, eu faço isso da minha vida, eu tenho que ganhar. E quando eu fui lutar o Mundial esse ano, por incrível que pareça, na semifinal eu perdi. E aí quando eu perdi, eu falei, meu, e agora? Eu não saí da luta assim, caramba, eu perdi pra tal pessoa, tô brava. Não, eu saí, meu Deus, eu vou perder meu patrocinador. Porque é difícil você arrumar um Tô patrocinador, ligado. né? Então, eu falei assim, vou perder meu patrocinador. Já saí chorando, tipo, pensando no patrocinador. E agora, meu? Fiquei muito triste mesmo. Só que ainda tinha um absoluto. E aí fiquei meio desanimada de lutar o absoluto. Porque eu falei, meu, pô, se eu não ganhei minha categoria, como que eu vou ganhar o absoluto? Tipo, vai ser muito mais difícil, né? E foi quando eu falei, tipo, mesmo triste, eu não querendo lutar, eu falei, não, mano, eu vou lutar. E aí eu me inscrevi e eu fiz 4 lutas. E foram as lutas que, quando você fala de um momento marcante, assim, na minha carreira, uma luta, enfim,
eu me lembro desse campeonato, porque eu perdi na categoria, me inscrevi no absoluto e eu lutei com meninas muito fortes, meninas muito duras. Inclusive, eu ganhei da irmã do Rodolfo, a Ana. Pô, ela é muito forte, técnica também. E aí eu ganhei dela nas quartas de final. Depois eu fiz uma luta antes dela. Depois na semifinal eu fiz uma luta com uma menina muito forte também. Que na época eu olhava pra ela assim, meu, a menina com queixo quadradão, gigante, grande, sabe? As mãos grandes. E no meio da luta eu sempre com muita vontade de vomitar. E eu ficava falando, Deus, por favor, me ajuda, não deixa eu vomitar. Enfim. E aí eu consegui ganhar por pouco também. E na final eu tava perdendo a luta. E aí no finalzinho eu consegui virar o placar. Então, assim, pô, foi um campeonato muito, muito louco. Porque a todo momento eu tava atrás. Todo Uhum. momento eu tava perdendo. Todo momento eu tava, tipo, caramba, com aquela pressão, aquela angústia, né? E foi onde eu me superei, né? Eu Excelente. tomei a decisão de não desistir naquele momento. Tipo, eu poderia falar, não vou lutar absoluto, não. E aí eu poderia voltar para casa sem a medalha de ouro, poderia ter perdido o patrocínio, né? Porque eu não sei, graças a Deus eu não experimentei o que poderia ter acontecido, né? Porque eu enfrentei ali naquele momento. Então eu lutei e aí eu ganhei. Então, pô, e eu enfrentei, nossa, muita menina dura, muita menina dura. E eu foi uma superação para mim. Então, esses momentos, acho que na faixa roxa, faixa marrom é essa transição, mas é onde eu me sentia confiante, por mais que eu passei por tudo aquilo, eu me sentia tipo, meu, não, eu vou para cima, eu vou dar o meu melhor, sabe? Legal. E eu lembro que eu tive uma situação que aconteceu comigo, acho que foi a única vez assim que eu senti um peso, eu perdi, não foi por causa disso, mas tipo assim, isso não me ajudou, essa pressão, estava com um patrocinador novo, era um patrocinador grande que tinha escolhido o pessoal que estava, isso eu era faixa marrom no Campeonato Brasileiro de 98, se eu não me engano. Aham. E eu fui muito porque eles escolheram 5 caras de cada faixa para eles patrocinar o pessoal que estava se destacando. E eu estava no meio da marrom. Então, eles não me botaram pressão nenhuma, mas eu me botei muita. Eu falei assim, meu irmão, eu tenho que ganhar, os caras estão esperando. Já era o primeiro campeonato, já eles botaram a equipe no brasileiro. E, cara, eu perdi de 4 vantagens a 2, mas foi aquela luta que assim que terminou, eu nem lembrava dos momentos da luta, porque eu não estava focado ali, eu estava tão preocupado em não perder. E, tipo assim, não perdi o patrocínio depois disso, mas, tipo assim, mas foi uma lição de ficar botando foco nessas coisas. Eu não tenho como controlar o resultado, não tenho, né? Eu só tenho que focar ali na performance. Então, às vezes, é só esse negócio assim, ó, pô, tem que, né? Tem que ganhar, já dá aquela, né? E, Uhum. né? E você vê direto aí no UFC, você vê o Dana White, ele vai antes os caras vão lutar, fala, irmão, tem que dar show, tem que ganhar, tem que não sei o quê. Isso já, né? O pessoal já fica naquela, meu irmão, se eu não ganhar, como é que tá? Então tem que estar com a cabeça muito boa para segurar, e que bom que você conseguiu ter isso daí, porque também é uma prova para você que no futuro você perdeu a categoria, você, não, aquela vez eu ganhei absoluto e vou de novo, né? Então mais uma experiência para conta, né? Com certeza. E você me falou uma coisa sobre que a gente não consegue controlar, né? O resultado. E é importante que a gente controle aquilo que a gente pode controlar, né? A gente não controla o resultado, mas tem coisas que tá na nossa mão Exato. controlar, que é eu ter pensamentos positivos independente qual seja a situação, né? Ter pensamentos positivos, entrar lá e dar o seu melhor, colocar o seu jogo, né? Não ficar pensando no. Porque você não tem o controle, por exemplo, do É. corpo do seu adversário também, né? Você tem que ir lá, entrar e dar o seu melhor naquilo que você é bom, né? Naquilo, na sua garra, no seu coração. E isso a gente pode controlar. E também Exato. ficar pensando que a gente deve provar alguma coisa para alguém, isso daí é o pior erro
que tem na cabeça das pessoas, no É. atleta, até no praticante que leva como hobby, quer competir. Você querer provar algo para alguém, esse é o pior erro que o atleta pode cometer. Porque quando você quer provar alguma coisa para alguém, você fica, o seu foco não está em vencer. O seu foco não está em dar o seu melhor. O seu foco está em provar. E se você for provar, o seu foco está errado. Não está com o foco certo. Porque o foco é você entrar lá e botar para ser campeão. É ir lá para fazer o que você veio para fazer. E não em provar, né? Para as pessoas. É isso mesmo. E nessa parte de focar nas coisas que tem controle, sempre falo uma coisa. Normalmente eu converso com meus atletas, tem 3 tipos de objetivos. Tem o objetivo de resultado, né? Que você se inscreveu, por exemplo, você se inscreveu para o campeonato, você sabe o que você quer ficar em primeiro lugar. Né? Estou dizendo que tudo, mas normalmente atleta de alto nível, você botou um nome, você, meu irmão, quero estar lá o mais alto possível. Esse é o objetivo de resultado. E tem o objetivo de processo e de performance. São 3. Ou seja, esse de resultado, você não pode focar nele. Porque, de novo, você não sabe o que o teu oponente vai fazer. Você não sabe se o árbitro vai fazer o trabalho dele. Então tem muita coisa envolvida para você ficar naquele vou ganhar ou vou perder, vou ganhar ou vou perder. E isso vai trazer muita ansiedade e não vai ajudar. Então aí, o que eu falo é assim, como se fosse você ter uma caixa, você bota esse teu objetivo aqui dentro, que é ser campeão mundial. Você bota a caixinha ali na prateleira, imagina e fala, o que eu tenho que fazer para ganhar, para atingir aquele objetivo ali? Porque o foco não é ali, o foco é aqui, no processo e na performance. O processo, né, toda a preparação, esse é o foco principal. Uhum. E no dia da competição, o foco é da performance. De você pensar, o que eu fiz no treino que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o que eu fiz no treino e esse é só o foco. E pensamento negativo, isso daí é pro resto da vida, isso daí a gente não tem como se livrar. Né? A gente aprende a filtrar e ficar mais consciente. Opa, não, esquece isso, pum. Bloqueia. Aí foca. Tem que ficar ligado, porque conforme vai chegando, né, mais perto, quarta de final, semifinal, né, vai ficando ali, a mente às vezes acaba querendo sabotar a gente. Né? Então a gente tem que ficar realmente de olho para quando parar o pensamento negativo, a gente vai, pelo menos filtra, peraí, não, tô viajando, não, aqui, não, minha performance, eu tenho que fazer minhas posições, e aí sim, porque não tem como você controlar o resultado, mas você pode influenciar, como fazendo a sua parte, treinando muito, e na performance, usando o que você treinou. Exatamente. E na parte externa, assim, né, um erro... Na verdade, o que eu faço, assim, muito quando eu vou competir algum campeonato, os principais campeonatos que você acaba ficando muito mais tenso, né? Porque você tá ali para vencer, você tá ali para dar o seu melhor e ganhar, né? Às vezes eu gosto muito de me isolar, assim, em relação a não ficar conversando muito com os atletas, com ninguém, né? Porque às vezes sem querer, a pessoa pode falar qualquer coisa que isso abale a sua cabeça, né? Isso mexa com a sua mente. E aí pode te colocar em dúvida. E quando você se coloca em dúvida, é outra coisa ruim que pode acontecer e pode influenciar no seu resultado, né? Então, assim, eu procuro sempre, vou para uma competição, ficar mais calada, ficar mais na minha, não ficar falando com ninguém. Eu gosto, assim, de ficar feliz, alegre e tal, mas ficar sozinha. Tipo, falar sozinha, cantar para sair, parece que tem algo dentro de mim, então vou tirar, né? Cantando, enfim, andando para lá e para cá. Mas é bom você se concentrar, né? A concentração é muito importante nessa hora da luta. Cara, o que você falou é importantíssimo de ficar ligado no que as pessoas vão falar, porque às vezes eles, como você falou, eles, com a melhor das intenções possíveis, eles acham que estão ajudando. E a parada é o seguinte, todo mundo tem voz negativa. Eu, você, todo mundo. E então a gente não briga só com a nossa batalha interna. Tem os outros têm, às vezes não percebem que estão botando a voz negativa deles para fora em você, né? Então é importante já estar ligado não só na tua voz, mas
tem a autoconsciência, que é a nossa, e a consciência social, que é dos outros. O que eles vão falar para você. Então, uma que eu aprendi, às vezes, como é que eu posso dizer? Você acaba tendo até que ser meio escroto, às vezes, para dizer verdade, que eu digo assim, pô, volta para aquele cara, porra, mesmo, tu vai puxar, porra, olha só, pô, que o cara não sei o que, o cara é passador, eu falo, não tem problema, tem guarda boa. Porra, o cara não sei o que, eu falo, não tem problema, eu jogo bem por cima. Não tem problema, eu troco bem. Já corta logo para não ficar, ah, é? Mas o que ele faz? Mas eu não sei o que, e aí vai. Exatamente, é verdade. Isso é muito verdade. Se você potencializando o outro, né? Eu sempre procuro falar pra galera que sempre que o pessoal vai competir, enfim, o foco é em você, o foco é no que você vai fazer. E você dando ouvido para as outras pessoas, você acaba se... Meu, é muito real isso. Você se prejudica de uma forma muito grande, porque você vai comer... Isso tudo que você disse começa a alimentar a dúvida. Tipo, caramba, mas será que a minha passagem é mesmo boa que eu tô vou tentar fazer? Porque essa pessoa tem a guarda boa, né? Então, é você focar no que você vai fazer, né? E o que o outro vai fazer, meu, ele vai defender o que você vai fazer. E tá ligado em todos os momentos ali da luta. E isso é importante, isso. E como é que foi a tua transição para da marrom para preta? Já você sentiu, tipo assim, normal? Tava na hora, confiante, subiu do jeito que você esperava? Olha, a minha transição para faixa preta foi uma transição de muitas mudanças, sabe? Eu senti não só mudança em relação a pegar a faixa preta, né? Mas aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, muitas coisas mudaram. Eu me formei na faculdade, estava terminando a minha faculdade, né? Eu me casei, saí de casa, foram muitas coisas que vieram acontecendo assim, sabe? E eu consegui venho tendo bons resultados, né? Mas a gente nunca pode estar satisfeito, né? Essa é a verdade. A gente nunca pode se sentir satisfeito. E hoje na preta eu ainda não sou campeã mundial da IBJJF. Eu acho que a gente tem que ter autorresponsabilidade de assumir se eu não conseguir, tem alguma coisa errada e eu tenho que tentar mudar para alcançar esse objetivo, né? Então, assim, todos os dias eu me sinto preparada, mas eu também penso que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu venho construindo a minha carreira, fui campeã do ADCC, campeã World Pro, campeã brasileira, pan-americana, né? E o meu foco principal eu ainda não alcancei, né? Que é ser campeã mundial da IBJJF. E aí você fica às vezes perguntando, né? Caramba, meu, mas eu fui campeã de tudo isso. Talvez, tipo, no mesmo ano eu fui campeã de tudo isso, como que eu não consegui ser campeã mundial ainda? Às vezes com as mesmas atletas, meu. E aí pode ser um fator psicológico, pode ser, sei lá, algo, né, do cotidiano com o que você tá fazendo. E eu sempre tô buscando essa evolução, né? E então, para mim, foi uma mudança muito grande. Hoje eu consigo enxergar muitas coisas, sabe? Do que vem acontecendo, do que acontece em cada período, assim. Hoje eu tenho a mente muito mais aberta, tanto que hoje, que nem eu falei, eu tô falando pra galera sempre, que eu descobri uma nova paixão, assim, vamos dizer, um novo gosto, que é a leitura. Né? É o autoconhecimento, é você se encher de informações. Na verdade, a gente fica tão focado, né, em treinar, mas a gente não faz mais nada além de treinar. Então, às vezes, você não consegue nem se incluir, às vezes, numa roda, num bate-papo com pessoas diferentes, né, que vivem
uma outra coisa, por exemplo. E você ter essa você aumentar o seu conhecimento é muito importante, né? É muito importante, porque você não se torna apenas mais um, né? A gente vê que às vezes tem muitos atletas que, pô, são ótimos atletas, são campeões, mas e depois que essa fase passar? E depois É, que essa fase de campeão passar? Porque a carreira como atleta, querendo ou não, passa muito rápido, né? Passa rápido, que a gente nem vê assim. Vai passando e daqui a pouco você já tá lá na frente e falou, pô, eu não tenho mais a performance de antes, né? E o que, que eu vou fazer daqui para frente? Sei lá, às vezes eu vou abrir minha academia, vou dar aulas, vou continuar competindo, mas eu vejo que a gente pode muito mais, sabe? Acho que a gente pode alcançar muito mais. Tipo, a gente pode sim conquistar nossa academia, pode ter nossos alunos. Só que eu penso grande, eu penso muito grande. Não sei, eu tenho que várias bom. ideias. Eu fico pensando um monte de coisa. Meu marido até fala pra mim, Léo, Bia, calma, meu, tipo, calma, você vai explodir, porque de tanta coisa que você pensa, você tem que ter calma. Tem muita coisa. E aí eu fico pensando, nossa, vou fazer uma coisa. Aí daqui a pouco, meu, não, acho que eu vou fazer outra coisa. E você fica com a cabeça assim, né? E, pô, você ter conhecimento, você aumentar a- o seu conhecimento é muito legal, porque você entende sobre várias coisas. Sim. Cara, uma coisa que eu vou repetir, de repente, o pessoal que aí, de repente, acompanha um pouco o meu trabalho, já eu menciono várias vezes, que é o seguinte, pô, se você conseguir ler 10 páginas de um livro por dia, só 10 páginas, no final de um ano são 3.650 páginas, isso equivale a 15 a 20 livros. Cara, é muita informação. Muita, muita. 15 livros, tipo assim, de autoconhecimento, cara, é muito. Então, se eu tivesse, eu sempre penso assim, se eu pudesse dar um conselho pro Gustavo, quando eu era mais novo, quando eu era competidor ainda nas faixas coloridas, se eu tivesse que dar um exemplo, é o exemplo que eu tento, eu falo pro meu filho, mas entra por aqui e sai por ali, né? Mas eu falava assim, mas eu falei, cara, Gustavo, vai ler, brother, lê. Vai ler livro. Se tem uma coisa que eu Valeu. puder saber, eu acho que eu demorei muito, eu só comecei a ficar consistente com isso de uns 10 anos para trás, e no caso, e pô, de repente 12 anos no máximo, mas consistente mesmo 10 anos. E cara, eu tenho 45. Então, tipo assim, eu só olha só como fui ler mais tarde, ou seja, de novo, você tá mais nova tendo acesso a isso. Não que eu me arrependa de nada, mas com certeza eu acredito que a minha vida poderia ter ido para um caminho diferente só pela clareza, só pelo autoconhecimento. Então você realmente Sim. está no caminho certo, cara. Eu penso assim, Gustavão, que nem hoje eu tenho 24 anos e, pô, eu sou nova pra caramba ainda. Só que às vezes eu fico pensando, mano, eu acho que na verdade, a gente, assim, eu não me arrependo de nada de focar tanto no jiu-jitsu e Exato. treinar pra cacete, meu, e dar o meu melhor nisso, focar nisso. Só que às vezes, sei lá, talvez num final de semana que eu não tivesse um campeonato e fosse treinar mais, né? Tem hora de descanso, ao invés de eu talvez ficar só mexendo no celular, assim eu poderia ter lido um livro, sabe? Então, se eu pudesse, eu teria começado a ler antes, sabe? Com certeza. Eu vejo que eu poderia ser muito mais inteligente do que hoje eu sou, sabe? Então, eu sempre procuro melhorar nisso, porque até a minha forma de falar, às vezes eu vejo que eu tenho vários vícios de linguagem, eu fico assim, caramba, meu, eu não quero falar assim. E aí você começa a se autocorrigir, e aí, meu, não, quero melhorar e tal. Tipo, uma palavra que eu falo pra caramba e eu quero mudar isso é falar o tipo. Tipo,
tipo assim. Que tipo assim, meu? Fala logo o que você quer. E aí, só que é um vício de linguagem, né? Que Normal. você acaba adquirindo, de tanto você ouvir a galera falar, você acaba falando. Mas, pô, eu quero me encher de palavras novas, de entender mais sobre as coisas. Hoje, um exemplo na Netflix, tem várias coisas para você assistir. E tem algumas coisas também muito interessantes que eles falam sobre, tipo, de autoconhecimento mesmo, coisas do Uhum. mundo. E esses dias, Documentários e tal. documentários, eu estava assistindo sobre sobre o plástico no mundo. Então, meu, você Legal. fica vendo. Aí um simples documentário de 20 minutos que você assiste, tipo, você fala, caramba, meu, você muda a sua forma de pensar, Exato. né? E isso é muito legal. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu descobri isso. Legal, muito maneiro. E vamos falar aí, você falou até de uma performance da faixa roxa, mas vamos falar da faixa preta. Qual uma performance marcante? Não necessariamente que você ganhou, ou que algum título principal, mas assim, ó, caramba, como eu me senti bem. Que às vezes você sabe muito bem, né? Você pode lutar pra caramba e perder, né? Você pode lutar muito bem, só que a pessoa lutou muito bem também. Então, e às vezes pode ser o contrário, você lutar mal e ganhar. Então, o que você sente, assim, foi um campeonato que você sentiu bem, as coisas fluíram do jeito que você queria? Olha, na faixa preta, eu sempre procurei evoluir muito mais o jiu-jitsu, assim, em relação tecnicamente a tentar colocar o jiu-jitsu, as técnicas à prova, né? Porque o Caio sempre reclamava muito que eu fazia muita força. Ele, Bia, para de fazer força, Bia, tem que parar. Você tem que equilibrar a sua força com a sua técnica e tal. E aí eu tô tentando sempre colocar mais técnica, usar a força na hora certa, agora na faixa preta, porque na faixa preta é assim, ganha quem erra menos, né? Pô, já perdi luta, assim, a luta inteira no controle, tudo bem, no finalzinho a pessoa dá um bote e você desligou, a pessoa dá um bote, ganha uma vantagem, acabou a luta, perdi. Tipo, caramba, meu. Caramba. Então, na faixa preta ganha quem erra menos, né? Isso é real É. no jiu-jitsu. E um campeonato que eu me senti muito bem, lutando, confiante, preparada, foi o World Pro ano passado. Eu lutei de 55 quilos, foi a primeira experiência que eu tive de perder muito peso. Eu perdi 6 quilos para lutar. Caramba. Então, na época eu tava pesando 62 quilos, mais ou menos. E 61, mais ou menos, acho que 61 quilos. E aí eu tive que baixar para 55. Graças a Deus que era sem kimono, então, pô, um pezinho a menos. Mas aí foi bem sofrido, assim, eu comecei um mês antes, eu comecei a fazer a dieta, diminuir a comida pra caramba. E aí no finalzinho eu só desidratei. Então no final foi mais sofrido. Mas eu me senti muito bem, sabe, no campeonato. Eu treinei muito as técnicas que eu queria colocar e bati o peso e lutei bem. Me senti muito forte, impus minha guarda, impus meu jogo que eu queria fazer. E foi um campeonato que eu me saí bem, sabe? Tipo, eu ganhei bem. Tipo, tudo que eu tinha pra fazer eu fiz e deu certo. Então, foi um campeonato que eu me senti muito bem. O ADCC também foi um campeonato que eu me preparei muito bem, Como é que você sabe? quer? Isso também que foi bem recente, né? Se sentiu bem no dia, as coisas, a vibe Sim, do lugar, tudo. eu me senti muito bem. Eu tava muito confiante, sabe? Eu tinha treinado muito. E eu falei, meu, vou dar o meu melhor. Já conhecia as atletas, né? Já tinha lutado só de pano com elas. E eu ia lutar com uma menina muito dura também, que era. Eu até esqueci o nome dela agora. Mas era a menina que eu lutei em 2017, no ADCC 2017, que, pô, foi uma luta muito dura. A menina só treina. Ela é faixa preta de jiu-jitsu, mas
Ela é mais especialista no no-gi. Então, pô, imagina a chave de pé, que a menina é muito justa. E aí, a minha segunda luta foi com ela. E assim, eu me senti muito melhor esse ano passado, né? Me senti muito forte também, preparada. Então, eu caí em algumas mesmas posições que eu tinha caído lá em 2017. E eu me senti muito mais forte, muito mais confiante de fazer aquelas posições, de me impor mais. E graças a Deus deu muito certo. A minha final foi uma luta assim, eu sabia que seria uma luta muito dura, né? Porque a Fion é uma atleta bem dura, ela é bem explosiva, não para de ir pra lá e pra cá. Mas eu tava me sentindo tão bem, tão confiante, assim, que quando eu cheguei naquela posição, eu finalizei, né? Na final, eu finalizei no pé. Mas quando eu cheguei ali naquela posição, eu até olhei assim, eu falei, não, tipo, é verdade? Tipo, não, é verdade que eu tô nessa posição, né? Será? E aí, pô, deu tudo certo. E assim, eu acredito que quando a gente treina duro, não tô falando que é fácil, né? Uhum. Mas e que também não foi fácil, porque pô, cada luta foi uma luta duríssima, né? Só que quando você se prepara muito, você sente que você tá preparado, as coisas acabam se tornando mais fáceis, né? Não Exato. que seja fácil, mas acaba se tornando mais fácil pelo processo, pelo que você passou, pelo que você tanto que você se dedicou. E é isso E, foi o que aconteceu comigo. e agora, do outro lado, uma performance não tão boa, que você saiu e falou assim, ai meu Deus, não rendeu o que você queria e qual foi a lição que você tirou dessa experiência? Ahn, Vamos lá, deixa eu pensar. Ou se você não teve alguma, não tem problema nenhum de falar, cara, não, acho que eu perdi é porque a menina lutou melhor mesmo. E não é numa de inventar desculpa, às vezes acontece, perdeu o foco, por não sei o que outro, alguma coisa estava acontecendo. Às vezes pô, alguém tá super bem treinado, acontece alguma coisa com a vida pessoal da pessoa, luta e fala, meu irmão, minha cabeça estava em outro lugar. Acontece. Sim, esse ano aconteceu uma coisa muito que eu fiquei muito chateada, né? Eu até fiquei pensando muito, porque às vezes a gente fala assim, né, que nem você falou, parece que você tá dando desculpa, né, sobre as coisas que tá acontecendo. Mas na verdade não, é só quem passa entende, Exato. né? Porque eu fui lutar o europeu, eu tava treinada pra caramba. Nossa, era um campeonato que eu tava muito bem. Eu vinha treinando já desde o ano passado, certinho, me alimentando bem, treinando muito bem. E eu tava sentindo tão bem preparada que eu falava pro meu marido, falava pro meu professor, falei, meu, eu vou ser campeã peso absoluto desse europeu. Eu vou ser campeã peso absoluto, porque eu tô confiante, eu tô bem. Eu, assim, meu, eu tô bem, eu tô bem. Tipo, você sabe quando você tá bem, sabe? Eu falei, eu tô bem. Psicologicamente, fisicamente, eu tô bem. E eu tava muito bem preparada mesmo. E quando deu sexta-feira, um dia antes de eu lutar, eu cheguei lá, eu acho que na terça ou na terça-feira ou na quarta-feira da semana da luta. Tava tudo bem, pô, passei os dias lá, treinei. Quando foi na sexta-feira, o meu pai me mandou uma mensagem. E, e eu tenho um pouco de problema com com a parte de religião, né? Com meu pai, assim. Porque eu amo a Deus e eu vou em busca de Deus, né? Certo. E o meu pai, ele é um pouco religioso, sabe? Não, tipo, você tem que seguir tal igreja, você tem que ir tal igreja, porque é lá que vai tal. Enfim. Aí, assim, eu não. E aí, às vezes, né, isso dá um conflito, né? Porque, pô,
eu tenho tipo, eu cresci, eu tenho uma opinião, então se Exato. ele tem outra opinião, eu vou respeitar a opinião dele, ele também deveria respeitar a minha. Hoje ele já melhorou muito, já melhorou pra caramba, mas antes era uma guerra assim muito forte, né? Foi até tranquila agora, mas ele me mandou uma mensagem que me ficou tipo, que me mexeu comigo, tipo, mexeu comigo ali. Ele falando em relação à fé, a Deus e tal. E aí, tipo, eu falei, mano, caramba, pra que isso agora? Tipo, agora, eu vou lutar amanhã cedo, tipo. E aí você começa a pensar várias coisas, né? E a sua cabeça vira um turbilhão de coisas. Mas aí, mesmo assim, eu falava, não, eu tô bem, porque eu sei que isso não vai me atingir, porque eu já sei de tudo e tal. E aí eu fui lutar, meu, eu tava me sentindo muito bem. E aí, do nada, assim, eu cruzei a perna, isso na categoria, no absoluto. Eu acabei cruzando a perna. E eu falei assim, meu Deus, aí eu fui desclassificada. Eu fui desclassificada da luta. E aí eu falei, meu Deus, mas tipo assim, não acredito. Tá, enfim, aí eu perdi a luta. E aí na categoria, eu já tava um pouco mais. Você fica um pouco mais triste, né? Um pouco mais, caramba, meu, caramba, porque eu errei, por que, que eu fiz isso, né? Por que tal? Porque eu tava me sentindo muito bem. E aí, enfim, eu acabei perdendo a categoria também. E aí depois eu parei e eu já não tava me sentindo muito legal. Tipo, o Caio até falou, ô Bia, você tá se sentindo bem? Tá tudo bem? Vamos animar aí, vamos ser campeã. Eu, não, tô bem, tô bem. Só que eu não tava num estado normal, né? Vamos dizer assim. E aí eu lutei e acabei perdendo também. E aí depois eu fiquei muito triste, mano. Eu fiquei pra caramba. Só que aí eu fiquei pensando muito no que tinha acontecido um dia antes, né? E querendo ou não, é aquilo que a gente conversou no começo. Você se afastar das pessoas, não só pessoalmente, né? Porque É, pode ser que até por uma mensagem, pelo celular, isso pode acabar te atrapalhando, né? E eu tava me verdade. sentindo muito bem. Então, essa foi uma experiência que eu tirei como lição também, que, pô, na hora de você se concentrar, é bom você não dar nem atenção nem pro celular, entendeu? Verdade. Não é só para as pessoas no dia do campeonato ou um dia antes, mas você se concentrar e tentar se desligar ao máximo de algo que poderia te atrapalhar ali, sabe? Então, pô, não tô falando que pô, isso foi a real, que eu acabei perdendo, mas querendo ou não, isso mexe com você e acaba te atrapalhando, né? Pô, eu perdi, assumo que eu perdi, errei, perdi, mas inconscientemente pode ser que isso tenha mexido comigo e me ajudado a perder, né? Isso é uma coisa assim que atletas gostam de. Tem preferências. Eu, particularmente, prefiro botar o meu telefone naquele modo avião e, tipo assim, para não receber, não quero ter notificação de nada. Se eu precisar ligar para alguma coisa, se eu precisar. Que eu sei, cara, quem realmente tem que me contactar agora? Eu tenho que falar com alguém agora? Né? Provavelmente a pessoa que eu tenho que falar ou está no campeonato, ou provavelmente. Mas, de qualquer maneira, eu tento botar para não ligar. Tem gente que gosta porque gosta de ficar em contato com os amigos, ou o que for, isso é de cada um. Mas ficar sempre ligado, sei que você falou, é importantíssimo, cara, porque são distrações desnecessárias, totalmente desnecessárias, né? E, Exatamente. e olha só, a gente está chegando aqui no final do bate-papo e eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. Pô, com essa tua jornada aí até agora, qual é uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida? Né, que você tirou de competir no jiu-jitsu e você usa isso, essa lição para a vida, todo dia. Bom, a maior lição que eu tiro, assim, de toda a competição, enfim, que é o jiu-jitsu é muito além da medalha, né? Você ser campeão vai além da medalha, porque muitas pessoas são campeãs, mas é medalha de ouro, mas usa essa medalha de ouro de uma maneira ruim.
Então, pô, eu sou campeã mundial, enfim, tenho a medalha de ouro lá. Mas às vezes acha que. Porque eu penso assim, ó, Gustavão, a gente tá num ginásio de, sei lá, tem 5.000 atletas inscritos, mais 5.000 pessoas assistindo do lado de fora na arquibancada. Então, um total de 10.000 pessoas. E você achar que o mundo inteiro tá te olhando, isso não é uma verdade. Porque quando você sai do ginásio, você percebe que o trabalhador, ele continua trabalhando lá fora. As árvores, elas não vão sair andando e sair do lugar. As pessoas continuam vivendo a vida normalmente fora do ginásio. Então, assim, se você usar uma medalha de ouro para empinar o nariz, para achar que é melhor que os outros, de uma forma ruim, isso, pô, isso não é um espelho de campeão para mim. Uhum. Porque você ser campeão é muito além da medalha. É você ser campeão dentro, lá, e usar aquilo para ajudar outras pessoas, para mostrar para outras pessoas que assim como você superou, assim como você passou por obstáculos, assim como você deu o seu melhor, né, até chegar ali, outras pessoas também conseguem chegar até ali. Outras pessoas também podem usar aquilo como exemplo. Então, eu acredito que tudo que um ser humano é capaz de fazer, o outro também é capaz. O outro ser humano também é capaz de fazer. Então, é você ser campeão nas suas atitudes, dentro e fora do tatame, porque ali dentro, você de kimono, você lutando, você é uma pessoa, mas fora dali você tem a sua outra persona, né? Porque a gente tem várias personas dentro da gente. Então, a minha persona lutadora, eu vou lutar, vou dar o meu melhor ali, mas, pô, sair do tatame, desci do tatame ali, eu sou a Bia ser humano ali. Eu sou a Bia que sou irmã, que sou filha, que sou aluna, que sou amiga. Então, usar o ser campeão para ajudar outras pessoas. E não para engrandecer, talvez empinar o nariz, bater no peito de que, eu sou o campeão. Porque, tá, as coisas não mudam. Se você sair do ginásio, nada vai mudar. As pessoas que estão trabalhando lá no, sei lá, no McDonald's, nas empresas, estão trabalhando e preocupados com outras coisas. Então, assim, o mundo não tá em volta de você. Então, acho que você ser campeão é muito além da medalha de ouro. É muito além. Com certeza, muito legal. Bia, brigadão pelo papo aí. Valeu, pessoal, acompanhando também. Parabéns pela brilhante carreira que você está construindo. Aí já construiu até agora e continua construindo. Então, parabéns. Eu curto muito ver você lutar também. Gosto muito do teu estilo. Muito legal. Parabéns mesmo. Gustavão, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito legal. Inclusive, eu assistia seus vídeos que você mandava para o Caião. A gente sempre estava assistindo. Ele, vem aqui. Ele mandava pra gente, escuta isso aqui, vamos fazer isso. E muito obrigada, parabéns você também pelo seu trabalho. Continue fazendo isso, porque as pessoas realmente precisam, as pessoas são carentes dessa parte de acreditar que elas podem fazer, e você fazendo isso, realmente você está inspirando muitas pessoas. Obrigado. Muito obrigada mesmo de coração. Galera que está assistindo, muito obrigada por estarem aí. Foi legal demais. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que a gente não consegue absorver tudo, né? Mas alguma coisa que você possa levar para sua vida e mudar a sua vida, isso já é o que vale, já é o que tá valendo, né? Show. Então é isso aí. Obrigadão. Valeu, galera. Um abração. Valeu, Bia. Valeu. Tchau, tchau.